Mas abre aí comigo em Atos, capítulo 1. Que o celular presta no púlpito é para poder segurar as Bíblias da gente. Se você não tem essa oferta que foi falada aqui pelo nosso pastor, os valores, ela pode ser entregue durante todo o mês de janeiro. Então você entrega essa oferta nos cultos que você vier depois desse, se não teve como fazer isso hoje. Ok? Vamos ler então Atos capítulo 1 e a partir do verso de número 4. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Esse ano, a nossa vontade, e usando aqui as palavras do nosso pastor querido, é que todo mundo que está aqui, e todos os jovens de Lagoinha, e todos os jovens dessa cidade e desse país, sejam cheios do Espírito Santo. Não há nada que vai manter a minha vida e a sua vida de pé, se não for o Espírito de Jesus. E a nossa proposta para esse ano é falar desse Espírito Santo o ano todo. Não é que nós não vamos pregar sobre outros assuntos, não é que a gente vai ficar aqui fazendo uma, entre aspas, uma lavagem cerebral, nada disso. Mas pelo menos um momento em todos os cultos para buscar esse Espírito Santo nós teremos, ainda que o assunto pregado não seja Espírito Santo. O Confra Jovem vai ser feito sobre isso. Nós vamos fazer retiros, acampar dentro sobre esse assunto. Nós vamos fazer vigílias só para buscar o poder do Espírito Santo. Nós vamos pregar sobre vida sentimental e Espírito Santo. Nós vamos falar sobre vida profissional e Espírito Santo. Nós vamos falar sobre roupa e Espírito Santo. Não tem como não falar esse ano de política e Espírito Santo. O que um tem a ver com o outro? Sim, tudo. Inclusive o texto que eu acabei de ler fala disso. É interessante a insistência de Deus em falar de Espírito Santo comigo e com você. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele encontra com os discípulos numa sala, um salão anexo, assim, no segundo andar. Eu estive agora em outubro em Israel com os jovens nesse salão, é tão lindo lá, um salão no segundo andar, e o papo começou o seguinte: olha o que Jesus disse. Gente, aquilo que uma pessoa fala antes de morrer ou antes de ir embora é sempre mais importante do que tudo que ele falou a vida inteira. Vamos ver qual assunto Cristo escolheu para ser o último que ele falou na terra. Ele vira para os apóstolos e diz assim: gente, então eu acabei a minha missão, mas vocês não acabaram de vocês. Não saia de Jerusalém até que o Espírito Santo venha e revista vocês de poder. Ficava lindo, não ficava esse fim? Os apóstolos deixaram terminar. Gente, olha, eu posso falar uma coisa. Quando você estiver triste, leia os apóstolos. Somos eu e você. É um bando de banguela mané. Como que os 12 apóstolos representam a gente? Não podia ter pegado 12 caras pior. É para todo um deles, você vê, eu e você. O que os caras, ao invés dos caras orar em língua, sapatear, chorar, abraçar Jesus, falar: ai, o senhor está indo embora, mas está deixando o consolador. Sabe o que os caras viram para Jesus e perguntam? Vou usar a linguagem de hoje. Ah, Jesus, fala nisso, é nesse tempo que o senhor vai sair candidato, e nós vamos ganhar a eleição, e nós vamos tirar os romanos, e nós vamos tomar Bangu? É nesse reino, é nesse momento que o senhor está falando aí, que nós vamos reconquistar o poder político, econômico, social, futebolístico de Israel? Já imaginou a tristeza de Jesus, gente? Jesus vira para mim e para você nessa noite e fala assim: eu te quero cheio do Espírito Santo. Aí você fala assim: é nesse tempo aí que eu vou para a faculdade, Senhor? No meio disso que vai surgir um marido assim, todo purpurado, e
pessoas, olha, eu vou dizer para vocês, o pessoal acha assim, até alguns pastores meio sem educação. Imagina se escutar a resposta que Jesus deu para ele. Sabe qual é a resposta que Jesus deu? Não é da conta de vocês nada disso. Ai, Jesus é por amor. É, mas muitos de nós não conseguimos ser discípulos dele, porque ele dava umas respostas, umas patadas muito duras no povo. Não é da sua conta a hora que o pai vai ou não vai pegar o poder político de Israel e devolver para Israel. Mas, olha, pega o volante e traz o assunto de novo. É o que ele está tentando fazer com a gente aqui hoje. E é o que ele vai fazer com a gente em fevereiro, em março. Aí em abril, você vai falar assim, ai misericórdia, já passou 4 meses, nada aconteceu. Pai de amor, um terço do ano. Aí ele vai falar assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o verso 9, tendo dito, enquanto falava essas palavras, foi ele subindo aos céus. E uma nuvem. As últimas palavras de Cristo na terra foram sobre o... Não, com a boca murcha assim não. Foi sobre quem? Ele começou a conversa sobre o Espírito Santo. Os apóstolos trouxeram para a coisa mais terrena, mais nada a ver. Ele pegou o assunto, trouxe de volta para o Espírito Santo e foi embora. Tipo assim, agora eu quero ver se vocês falam alguma coisa. Que eu estou indo embora. Beijo, tchau, tchau. E ele deixou eu e você com uma palavra. O Espírito Santo é o seu poder. É interessante que toda a obra de Deus sempre foi feita na nossa vida de fora para dentro. No Velho Testamento, Deus Pai se manifestava de vez em quando, abria o mar, fazia chover pão do céu, ele parava o sol. No Novo Testamento veio Deus Filho, Emanuel, o Deus encarnado, a coisa mais sensacional, a melhor notícia que podia vir. Deus se tornou homem e andou com a gente, viveu com a gente. Mas hoje, nós temos o Deus Trino habitando em nós, pela pessoa bendita e maravilhosa do seu Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é que conduz o show da fé. O grande rombo do pecado não foi na natureza, nem na moda, nem na política, nem nas artes. O grande estrago do pecado foi dentro de mim, dentro de você. Por isso que o Espírito Santo quer começar uma obra dentro para mudar fora. As mudanças sociais, econômicas e políticas, elas serão resultado de uma mudança do ser humano. Não adianta a gente maquiar uma sociedade. Eu me lembro que aqui em Belo Horizonte, há uns 10 anos atrás, houve uma conferência mundial e grandes líderes de várias nações do mundo vieram para BH. Quem se lembra disso? Fizeram até aqui no meio da Cristiano Machado uma pista, lembra disso, Rafael? Fizeram uma pista só para os carros virem direto de Confins com os chefes de estado e não passar por um sinal de trânsito. Sabe o que fizeram com os mendigos, com as crianças de rua de Belo Horizonte naquela uma semana de evento? Pegaram todos e levaram para um albergue, não ficou um mendigo em BH, uma criança de rua, ninguém pedindo bala. Eu senti falta dos meninos jogando, ninguém tinha ninguém. Aí você sabe como é que foi a charge do jornal? A charge do jornal foi assim, uma pintura de BH linda, e por trás todo mundo, os mendigos, todo mundo lá assim, escondidos, bêbados, prostitutas. Não adianta tentar maquiar. Sem o Espírito Santo as mudanças serão momentâneas e elas não se firmarão. Cristo quer mudar eu e você por dentro, e por isso esse ano de corrermos para ser o mais íntimo do Espírito Santo possível. Se não fizermos isso, a nossa vida vai andar em círculo e nós não vamos chegar em lugar nenhum. A maioria dos crentes tem essa coisa de eu queria ter vivido na época dos apóstolos. Eu queria... gente, imaginou eu sentar com Jesus 3 horas, bater um papo com ele. Já imaginou eu sentar com ele sem celular, sem ninguém? Senhor, senta aqui. Olha, tudo começou em 1920. Quem gostaria de ter 3 horas com Jesus sem ninguém interromper? Deixa eu ver. 3 horas. E se eu te disser que hoje nós estamos melhores do que aqueles que tiveram 30, 300 horas? Vou te provar que nós estamos melhores do que eles. Quantos dias esses homens andaram com Cristo? Diga comigo, 1000 dias. 1000 dias. Quanto tempo? 1000 dias. Quem acha que se você andar 1000 dias com Jesus, você melhora? Você está na dúvida? Quem acha que andando 1000 dias com Cristo, sua vida muda? Deixa eu ver. Então me explica uma coisa aqui, fofura. Por que foi no final dos 1000 dias que os 12 miseráveis cometeram os piores erros da vida deles?
Seria como acabar esse culto aqui e no fim desse culto você falar os piores palavrões, cometer as piores cobiças, pensar em fazer as coisas mais terríveis no fim do culto. Foi no fim dos 1000 dias que Pedro negou. Foi no fim dos 1000 dias que Judas traiu. Foi no fim dos 1000 dias que Tomé duvidou. Foi no fim dos 1000 dias que Filipe olhou para Jesus. Gente, você imaginou você investir 3 anos no cara, explicar tudo para ele, aí na hora de entregar a prova para ele fazer, a pessoa faz a pergunta mais retardada do mundo para você. Filipe olhou para Jesus e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus deu um salto mortal para trás, caiu em posição de vazar assim, falou assim: você não me fez essa pergunta, não, filho. Eu estou com você há tanto tempo para você vir me pedir que me vive o Pai, cara. Como o amor de Deus faz a diferença no nosso dia. Como Deus cuida de nós e nos traz até aqui. Quando você conseguir vir ao culto, qualquer culto, agradeça a Deus. Porque estar na igreja é um privilégio. Eu estava vendo já o saldo do carnaval. Já. Ontem à noite eu liguei para um amigo de Fortaleza. Ele já estava me falando do tanto de jovens que haviam morrido, já morreram em Fortaleza. O carro cheio de jovens saiu, todo mundo andando em alta velocidade, indo para o carnaval. E o carro capotou não sei quantas vezes, e morreu todo mundo. Ainda morreu uma pessoa que estava do lado de fora. E o saldo é muito ruim. Aí alguém diz: não, mas o carnaval culturalmente, o aspecto cultural também é ruim. Tudo é ruim, não tem um lado bom. Ah, mas a economia que o Brasil ficasse pobre, sem dinheiro para as pessoas que vêm, e sem a parte ruim da economia que movimenta, a prostituição. Eu não sei se você já teve oportunidade, muitas vezes de ir lá para o Nordeste. Você chega no Nordeste, você fica triste, você vai em lugares ali onde você vê meninas de 12, 13, 11 anos. Você sabe disso, o Juliano Som, do Livros, ele é nosso amigo, ele mudou para lá, exatamente de cansar de ver o que ele viu, não é? Mães oferecendo suas filhas para os caminhoneiros por R$30. O cara para o caminhão e fala assim: você está indo para onde? Estou indo para 100 km aqui para frente. Você leva minha filha, faz quando quiser aí na volta, e isso vai te custar R$30. Mas isso é muito comum, isso não é 50 fazendo, não, é muita gente fazendo. Então nós temos que nos levantar contra isso na nossa nação. Não podemos aceitar. O que a gente quer esse ano não é ganhar nem da Argentina, nem da Espanha, nem da Alemanha no final. Nós queremos ganhar do analfabetismo, da pedofilia, queremos ganhar da pobreza, queremos ganhar do crack. O crack tem que ir embora dessa nação. Nós não podemos aceitar o Brasil ser escravo de nenhuma dessas doenças sociais. Nosso país pertence a Cristo, a Jesus. E se o Evangelho da sua vida produziu algum resultado, esse resultado tem que se refletir nas ruas, tem que se refletir nas famílias, tem que se refletir lá na Savassi, mas também aqui na Pedreira, tem que refletir nas faculdades, na salão, em todo lugar. Então esse ano se prepare. Eu estou preparado, pastor, já comprei, eu vou assistir Brasil e não sei, eu vou assistir Japão. Não, prepare para votar, meu irmão. Prepara para você se envolver, que o dia chique mesmo não é 13 de julho, final da Copa. Dia importante mesmo, 5 de outubro, que a gente vai votar e nós vamos então orar para Deus fazer algo diferente no nosso país, algo que vai revolucionar a nossa nação. Precisamos estar muito conscientes desse momento, é um momento muito importante. Não viva do meu, o meu namoro, minha vida, minha faculdade, não. Você está morando num país, esse país está sendo assistido pelo mundo. E agora é hora de eu e você nos levantarmos
como uma voz profética nesse país e mostrarmos que o Evangelho não é um alienado que vive bitolado dentro da bolha do Evangelho e fica lá assim só falando: Pai do Senhor, eu estou amarrado, eu estou repreendido. Nós não somos esses abestados não, amém? Nós somos gente que está inserido no contexto, sabe o que está acontecendo e faz diferença para mudar a história dessa nação, ok? A frase que eu mais gosto do hino nacional é: verás que o filho teu não foge à luta, não foge à luta. Então olha para quem está do seu lado aí e fala assim: não foge não, trem, foge não. Agora é hora de firmar o corpo assim. Capeta, você mexeu com o Brasil, você mexeu comigo, né? Nós somos cidadãos do céu. Quem é cidadão do céu aqui? Mas até ir para o céu, você é cidadão brasileiro. Ame essa nação. Eu, para amar o Brasil, sabe o que deve acontecer comigo? Eu tive que morar no exterior. Mudei para os Estados Unidos com 16 para 17 anos. Foi tudo que eu precisava, porque não existe aquele Estados Unidos do filme. Estados Unidos de verdade. Se você tiver raiva de alguém, manda ele para lá. Fala assim: vai para lá. Os amigos meus foram para lá, voltaram. Os Estados Unidos é fantástico, uma semana, duas já está bolinha já. É fantástico, sabe para quem? Para o americano. Se você não é americano, pode ficar mais pro lado de cá mesmo, que é nós, né? Então, você fica amando o Brasil. Sabe o que acontecia comigo? Eu comecei a ter tanta saudade do Brasil. Ia ter amistosos da seleção, Brasil e Gabão. Eu lembro como se fosse agora, eu na sala da casa do pastor que eu morava, Brasil e Gabão. Eu ficava de pé com minha mão no coração e chorava na hora do hino. O povo olhando: pô, gente, é o meu país, eu estou apaixonado por esse Brasil. Eu gritava gol, era o Brasil, sabe que esse mistureba, que ninguém era da seleção de verdade? Mas eu tive que viver isso para eu voltar para cá e falar assim: gente, eu desço do avião às vezes no exterior, gente, dá vontade de fazer igual o papo, beijar o chão assim, ó. Esse lugar aqui é muito lindo. Nosso Brasil é muito lindo, valoriza o Brasil. Ontem à noite eu preguei em Anápolis.